Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal de resumos de pato, isto e êmbrio. E nós vamos começar agora um novo módulo na nossa playlist de patologia, que é distúrbios hemodinâmicos. Essa aula é extensa, essa aula é bem comprida, o conteúdo é muito importante, porque ele tem, assim, aplicação prática, imediata, sabe? Na clínica. E a gente então vai dividir essa aula em acho que 3 momentos, que é para ficar bem bom, bem legal, de a gente absorver melhor as informações. E olha que isso é um resumo, tá bom? Você vai ter que ir para os livros, você vai ter que gastar um tempinho estudando tudo isso, porque a importância clínica desse assunto é bem grande. Então, já peço que você pegue seu lápis, pegue seu caderninho, faça seus apontamentos, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu joinha, comente, coloque perguntas aqui embaixo e não perca nada, nada do que a gente vai viver e aprender agora, tá bom? E por que esse assunto é tão importante? Você, estudante da área de saúde, precisa ter esse motivo bem em mente. A gente vai falar então sobre distúrbios hemodinâmicos, distúrbios, anomalias, né? A gente está aqui no nosso módulo de patologia, aquilo que é anormal, aquilo que não está indo bem, aquilo que tem algum distúrbio acontecendo. Então, anormalidades, distúrbios hemodinâmicos. E se a gente puxar pelo sentido da palavra, a gente vai estar diante de problemas na dinâmica do sangue, na dinâmica do sangue dentro dos vasos. O que acontece se houver problema nesse circuito fechado, né, que é o circuito cardiovascular, mas que, no entanto, permite trocas com os tecidos, lá no pulmão e nos tecidos periféricos. O que acontece se nós tivermos, por exemplo, uma ruptura num vaso? Uma hemorragia, né? O que acontece se a gente tiver uma perda muito grande de tecido sanguíneo, de volume plasmático, de volume sanguíneo? A gente vai ter um choque, tá bom? Porque os tecidos nobres não vão ser perfundidos adequadamente. Então, isso é um distúrbio hemodinâmico, é um problema hemodinâmico. O que a gente vai ter se, por exemplo, houver uma contaminação, uma infecção no tecido sanguíneo? A gente vai estar diante de um choque séptico, né? O tecido sanguíneo é para ser um tecido estéril. O que vai acontecer se dentro dos nossos vasos houver muita coagulação, que é o que acontece na trombose? Há uma tendência à coagulação e à formação de trombos onde não deveria. Então, esse tipo de distúrbio que a gente vai conversar, porque eles são princípios que regem várias patologias cardiovasculares. E por que isso é tão importante? Porque são causas de morte muito altas na sociedade ocidental, nos países ocidentais, que vivem um estilo de vida, um tipo de alimentação específico, diferente dos orientais, diferente da dieta mediterrânea, diferente dos padrões de comportamento de outros povos, né? Levando esses hábitos, levando a importantes patologias que causam mortes, como infarto do miocárdio, como acidente vascular encefálico e embolia pulmonar, que são alguns exemplos frequentes de causa de morte nas sociedades ocidentais. A gente precisa lembrar que o organismo humano ele é provido de 2 sistemas de circulação, o sistema vascular sanguíneo e o sistema vascular linfático. E o coração é a bomba que vai impulsionar o sangue pelo sistema vascular sanguíneo. A função desse emaranhado de tubos é principalmente transporte. Transporte de oxigênio, transporte de glicose, transporte de hormônios, transporte de aminoácidos, transporte de tudo o que as células mais distantes precisam para o seu metabolismo, assim como as células mais pertinho, né, dos sistemas mais centrais do nosso corpo. Transportar até os lugares mais distantes, até a ponta do pé, até o cabelo da cabeça, né, para garantir nutrição e excreção adequadas às células. Vamos dar uma olhada no mapa mental para seguir, que ele resume todas essas principais
funções, os principais componentes do sistema circulatório, que é para a gente partir para as patologias, lembrando de como se dá o funcionamento normal. Vamos lá. Vamos lá, vamos relembrar então algumas características importantes e alguns componentes, características e funções do sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório. Então, o sistema, em primeiro lugar, o que é que a gente pode ver logo de cara? O sistema circulatório, ele pode ser dividido em duas grandes partes, que é a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação também pode ser chamada de circulação pulmonar ou de circulação central. E a grande circulação, ela também pode ser chamada de circulação sistêmica ou circulação periférica, e os nomes eles já explicam tudo, tá? A pequena circulação, então, ela é necessária para que haja o transporte do sangue do coração até o pulmão. Esse sangue que vai do coração e do pulmão até o pulmão é sangue venoso, embora seja transportado por uma artéria chamada artéria pulmonar, que é a única artéria do nosso corpo que leva sangue venoso, praticamente. Então, esse sangue venoso chega aos pulmões, vai haver as trocas gasosas vão acontecer aqui, oxigênio vai entrar, gás carbônico vai sair, e vai ser então transportado, ainda na pequena circulação, sangue agora oxigenado pela veia, né? Ao contrário das outras regiões do nosso corpo, pela veia pulmonar. E essa veia pulmonar, então, ela vai voltar para o coração. Do coração, aquele sangue, então, vai ser bombeado e vai cair na grande circulação, tá bom? Átrio, ventrículo e grande circulação. Essa grande circulação, o nome já está dizendo, ela é maior, ela é sistêmica, ela é periférica, ela leva esse sangue rico em oxigênio aos lugares mais distantes do nosso corpo, para que lá aconteça a hematose. Lá, então, vai acontecer as trocas gasosas, ao contrário, vai oxigênio para os tecidos e vai ser recolhido gás carbônico. E as várias vênulas vão se anastomosando, formando as veias de maior calibre, que vão ser, então, juntas na veia cava inferior e veia cava superior, e voltam para o coração para voltar para a pequena circulação. Todo mundo lembra disso, não é verdade? Então, o coração funciona como bomba, a gente tem a pequena circulação e a gente tem a grande circulação. Se a gente for fazer o circuito, tá? Vamos fazer o circuito. Depois você faz um resuminho desse circuito aí no seu caderno, tá? O ciclo da circulação sanguínea ela se dá da seguinte forma. Vamos começar aqui com sangue venoso chegando ao coração, tá? Sangue venoso chega ao coração pelas veias cavas, né? Então, a gente tem que ele passa pelo átrio direito, para o ventrículo direito e sobe pela artéria pulmonar. Na artéria pulmonar, ele entra nos pulmões, acontecem as trocas gasosas e o sangue arterial agora sai dos pulmões através da veia pulmonar, chegando ao átrio esquerdo, passando para o ventrículo esquerdo e através da artéria aorta, que vai se ramificar extensivamente, vai chegar até capilares do corpo todo, aonde acontecerão as trocas gasosas. Acontecendo as trocas gasosas, a hematose, o sangue volta através das veias para o coração, ok? Esse é o ciclo da circulação sanguínea, mas muita coisa pode acontecer neste meio de caminho. Agora vamos vir aqui para esse outro lado do nosso mapa mental para a gente ver um pouquinho, entrar um pouquinho nas características desses componentes e nas funções desses componentes do sistema circulatório. Lembrando, função principal do sistema circulatório, transportar e distribuir oxigênio e nutrientes para todos os tecidos e retirar gás carbônico do corpo. O coração então vai ser a bomba que vai impulsionar esse sangue através do corpo. E ele é composto pelo átrio direito e pelo átrio esquerdo, que são as câmaras superiores, pelo ventrículo direito e pelo ventrículo esquerdo,
que são as câmaras inferiores. E separando o átrio dos ventrículos, nós temos válvulas. A válvula tricúspide, que fica do lado direito, e a válvula mitral, que fica do lado esquerdo. E a função dessas válvulas é impedir o refluxo de sangue, porque o fluxo tem que ser unidirecional. E o movimento, o bombeamento do sangue, ele é controlado por dois movimentos. O movimento de sístole, que é a contração, e o movimento de diástole, que é o relaxamento. O coração ele funciona como um grande cincício. Os sarcômeros presentes nas fibras musculares estriadas, cardíacas, eles permitem o impulso, a propagação do impulso nervoso pelo coração de uma forma muito rápida, e como se fosse uma grande massa tecidual única. Então, a sístole é a contração e a diástole é o relaxamento. E durante esse relaxamento, as cavidades são preenchidas e durante a contração, esse sangue, então, vai ser impulsionado. O sangue, então, ele pode ser do tipo arterial e do tipo venoso. Vocês lembram disso muito bem desde que estavam estudando lá na escolinha para o vestibular. O sangue arterial, aqui representado em vermelho, ele é um sangue oxigenado. Ele vai receber a oxigenação lá nos pulmões, lá nos alvéolos, onde vão acontecer as trocas gasosas. E ele, então, é conduzido para o coração e depois para todo o resto do corpo, como eu falei no slide passado. E o sangue venoso, ele é um sangue que retira, rico em CO2, em gás carbônico, que foi retirado do corpo inteiro, não pode ficar no nosso organismo, ele é tóxico, ele precisa ser eliminado. Então, sangue rico em gás carbônico, ele é chamado de sangue venoso. E os vasos, eles então vão ter esse papel de tubo. As artérias que transportam sangue oxigenado, com exceção da artéria pulmonar, que transporta sangue venoso, eles são vasos com maior calibre e paredes mais espessas. Elas precisam aumentar e diminuir mais, ter essa complacência, né? Aumentar e diminuir o seu calibre, essa elasticidade maior, para aguentar, para suportar a força desse bombeamento. Então, elas partem do coração e se ramificam por todo o corpo, formando as arteríolas. As arteríolas, elas também se ramificam e originam os capilares, e as trocas gasosas, elas são feitas nos capilares, enquanto que as veias, elas são vasos mais finos do que as artérias e tem como principal função levar o sangue dos capilares até o coração. Elas se anastomosam, elas se unem progressivamente e levam até o coração, tá bom? E a veia pulmonar é aquela que é o contrário, né? Ao contrário da artéria pulmonar, ela leva sangue rico em oxigênio. Ela é diferente das outras, tá bom? Quando a gente estiver, então, falando de distúrbios hemodinâmicos, a gente pode estar falando de coisas que acontecem, problemas que estão acontecendo lá no coração, que vai atrapalhar toda a dinâmica de distribuição de sangue pelo organismo. A gente pode estar falando de problemas vasculares nas artérias e nas veias. E a gente também pode estar falando sobre os elementos que compõem o tecido sanguíneo, tá? Então, a gente tem aqui vários problemas que juntos a gente chama de distúrbios hemodinâmicos. E cada um desses problemas aqui, gente, é uma especialidade médica. São várias patologias subjacentes, várias manifestações clínicas desses distúrbios, tá? Então, você precisa do cardiologista para conhecer vários problemas na dinâmica do coração, do funcionamento do coração. Você precisa de um angiologista para conhecer, para tratar da melhor forma possível quando os problemas são nos vasos. E você precisa do hematologista, a gente precisa dessas especialidades médicas para a gente tratar, entender, diagnosticar, buscar mais a fundo problemas no sangue. Então, aqui na nossa aula, a gente vai fazer um apanhado de várias situações que são situações subjacentes às patologias específicas dessas localizações anatômicas. Então, segue aqui a professorinha. O sistema vascular sanguíneo, ele, através de suas artérias, conduz o sangue oxigenado, bombeado pelo coração até a rede capilar, onde ocorre o intercâmbio metabólico, chamado então de hematose. Confere? Confere.
Após a hematose, o gás carbônico ele é devolvido à circulação venosa, que o transportará até o ventrículo direito, átrio, né, e ventrículo direito, depois os pulmões, onde será eliminado. Confere, confere. Segue o barco, peraí. Já o sistema linfático, ele é constituído pelos vasos linfáticos e tecido linfóide. A função dele é coletar o material que não foi absorvido pela extremidade venosa e formar a linfa. Que história é essa de absorvido pela extremidade venosa? Peraí. Cabe aos vasos linfáticos reabsorver o excesso de líquidos filtrado na microcirculação. Que microcirculação é essa? Peraí. Vamos entender melhor analisando a figura abaixo. É na microcirculação onde vão acontecer as trocas gasosas. Não só as trocas gasosas, mas as trocas de tudo que precisa ser levado e retirado dos tecidos. A microcirculação é então responsável pela oxigenação, pela nutrição e pela remoção dos produtos de catabolismo dos tecidos. Então, o que é que temos na microcirculação? Arteríolas, capilares e vênulas. O sangue, então, ele penetra na microcirculação através das arteríolas. Essas arteríolas, os vasos, né, eles vão ficando cada vez mais ramificados e com diâmetro cada vez menor e as suas paredes cada vez mais delicadas, mais fininhas. Até que nos capilares, que só são compostos por uma camadinha de célula endotelial e sua membrana basal, é nesta região que vai acontecer a saída desse líquido com tudo que vai dentro dele para o intestício, que é esse tecido conjuntivo mais frouxo, composto por colágeno, por elastina, por matriz extracelular mesmo, né? Proteoglicanos, tudo, que acontece aqui as trocas gasosas, tá? Então, sai líquido com tudo, até com um pouco de proteína plasmática e às vezes com algumas células também, que saem do vaso para o intestício, tá? E depois disso, há uma reabsorção desse líquido que saiu e o retorno desse líquido para dentro das vênulas. E aí vão seguindo, essas vênulas vão aumentando o seu calibre, se anastomosando e formando as veias. Mas como é que acontece essa entrada e a saída de líquidos das células? Acontece devido a uma diferença de pressão. Na verdade, algumas pressões atuam para fazer essa movimentação de líquidos acontecer. Na extremidade arterial, há uma pressão chamada de pressão hidrostática. Essa pressão, ela tende a empurrar água e sais do espaço intravascular para o meio intersticial. Então, o líquido ele vai seguindo a diferença de pressão, onde você vai ter mais pressão empurrando aquele líquido para fora. E quando aquele líquido está fora e acontecem as trocas lá no intestício e a hematose, né, acontece, na extremidade venosa vai haver o aumento da pressão coloidosmótica. O que é isso? Pressão coloidosmótica é a pressão exercida pelas proteínas que ficaram, na medida que sai uma maior quantidade de líquido, o tecido fica mais viscoso. As proteínas elas vão ficar mais concentradas. A gente chama isso de proteínas plasmáticas. Por exemplo, a albumina é a principal proteína plasmática que dá o maior volume plasmático. Cerca de 70% é pela albumina. A gente tem outras globulinas, a gente tem o fibrinogênio também. Então, essas proteínas, elas vão exercer uma pressão de reabsorção. Então, ela é responsável pela atração de água e sais do meio intersticial de volta para o vaso. Então, você tem uma pressão hidrostática determinando a saída de líquido, as trocas que vão acontecendo, e aquelas proteínas estruturais, aquelas proteínas plasmáticas, né, que ficaram, elas vão, então, exercer uma atração àquele líquido que saiu, tá? E tem mais. Pressão que sai, hidrostática. Pressão que faz voltar, pressão coloidosmótica. Coloidosmótica, isso é, exercida pelas proteínas. É uma atração exercida pelas proteínas do plasma. E é comum que haja saída,
mas cerca de 15% desse líquido que saiu, de algumas proteínas plasmáticas que também terminam saindo, é comum que cerca de 15% disso tudo que saiu não seja reabsorvido, fique nos tecidos. E quem vai recolher esses 15% de líquido intersticial são os vasos linfáticos, os microvasos linfáticos. Então, é comum ocorrer um pequeno espalhamento de líquido no meio intersticial e de proteínas ficarem retidas nesse espaço, mas esse líquido é então drenado pelos vasos linfáticos que depois, né, a anastomosam, aumentam o seu calibre e retornam para a corrente sanguínea. Então, grave esses nomes aqui na cabecinha de vocês. Pressão hidrostática na extremidade arterial, determinando a maior saída de líquido. Essa saída de líquido chama-se filtração. Tá? Então, o movimento resultante da saída do líquido para fora do capilar para o intestino, de dentro do capilar, perdão, para o intestício, é chamado de filtração. E o movimento de volta, de retorno, é chamado de absorção ou reabsorção, ou pressão de reabsorção, que é determinado pela pressão coloidosmótica, isto é, exercida pelas proteínas plasmáticas, aqui na extremidade venosa desse leito capilar. Isso tudo, gente, chama-se de leito capilar, tá bom? Então, a absorção, quando o movimento resultante ocorre do interstício para o capilar, o movimento resultante dos líquidos, tá bom? Que saíram e agora estão voltando. Então, aqui a gente tem, ó, e aqueles 15%, cerca de 15% que ficaram, eles vão ter, então, a drenagem feita pelo sistema linfático. E isso é muito importante, tá? A gente só vive assim, gente, bem sequinho, porque o nosso sistema linfático está fazendo essa drenagem o tempo todo. A gente vê que o quanto é importante essa drenagem desses 15% residual de líquido do intestício, quando a gente tem, por exemplo, um bloqueio linfático, ou quando é necessário retirar um linfonodo por algum motivo, como uma metástase tumoral, e a gente fica sem a drenagem natural, tá? Então, isso se estabelece um edema ou um linfoedema, que é o aumento de volume daquela região tecidual por acúmulo de líquido no meio intersticial. Feitas essas revisões iniciais, agora a gente vai começar a ver alguns problemas que podem acontecer na hidrodinâmica vascular normal. E alguns desses problemas podem ter consequências clínicas muito sérias. Vamos começar falando sobre a hiperemia. A hiperemia é o aumento do aporte sanguíneo, isto é, o aumento da quantidade de sangue no interior dos vasos em um determinado segmento tecidual ou em um determinado segmento orgânico. Então, quando você tem uma quantidade maior de sangue chegando ou não é estacionada, mas é em estase ou em pré-estágio, diminuição do fluxo no local, aquele sangue fica mais tempo ali, nós estamos diante de uma hiperemia. Então, a hiperemia ela pode ser ativa, quando a gente tem maior quantidade de sangue chegando, ou a gente pode ter uma hiperemia passiva, quando a gente tem uma maior quantidade de sangue em uma velocidade menor saindo, se movimentando nos vasos. E essa hiperemia passiva também pode ser chamada de congestão. Tem autores que até nem gostam mais de usar hiperemia passiva e hiperemia ativa. Eles gostam de chamar hiperemia apenas o aumento da chegada, que é a hiperemia passiva, e congestão, que seria a diminuição do fluxo, uma quantidade maior de sangue venoso numa região, tá bom? Essa imagem nos ajuda a entender melhor a hiperemia. A gente tem aqui, que a gente falou alguns slides atrás, um leito capilar normal, composto por arteríola, capilares e vênula. Na hiperemia ativa, há um eritema, porque há um aumento da chegada de sangue naquela região. Então, você pode observar, em comparação com essa imagem de cima, que aqui a gente tem uma vasodilatação. Quando, por exemplo, no exercício físico, ou localizado sistemicamente, a gente tem um maior fluxo sanguíneo passando, a gente tem uma certa vasodilatação. Então, os tecidos eles ficam mais avermelhados. Por quê? Porque tem uma maior quantidade de sangue oxigenado chegando naquele tecido.
Nos processos inflamatórios, não sei se você lembra que um dos sinais cardinais do processo inflamatório é o vermelhidão, é o eritema, né? É o rubor. E também o aumento de temperatura local. Isso acontece porque, por causa da maior chegada de sangue oxigenado naquele segmento tecidual. Lembrando que no processo inflamatório, isso é patológico, são mediadores químicos. O tecido foi agredido, foi lançado, células sentinelas lançam nos espaços vasculares e perivasculares mediadores químicos, como a histamina, por exemplo, e esses mediadores químicos determinam vasodilatação. E essa maior chegada vai levar, então, a um eritema, a maior chegada de sangue oxigenado. Então, a gente tem uma hiperemia ativa, que pode ser, então, fisiológica, como no exercício, ou patológica, como no processo inflamatório. E nessa figurinha abaixo, a gente vê agora um congestionamento, uma maior quantidade de sangue, mas não é de sangue arterial, é de sangue venoso, levando o tecido a ficar cianótico. Então, na hiperemia passiva, o que é que tá acontecendo para ter uma maior quantidade de sangue? O retorno venoso está diminuído, e isso leva à expansão do leito capilar com esse sangue venoso desoxigenado, levando a uma coloração cianótica. Então, para fixar, a hiperemia ativa, ela é provocada pela dilatação arteriolar com aumento do fluxo sanguíneo local. Provoca uma coloração rosa intensa ou vermelho intenso no local atingido e aumento de temperatura. Pode ser fisiológica ou patológica. Um exemplo de fisiológica é a atividade física, maior demanda funcional daqueles grupamentos musculares que estão sendo trabalhados vão levar a uma maior chegada, né, de sangue naquela região. E no processo inflamatório, como também acabei de falar, né, os mediadores químicos ali lançados vão provocar vasodilatação e isso vai determinar uma maior chegada de sangue naquela região. Já a hiperemia passiva, ela é provocada pela redução da drenagem venosa. O que acontece é uma diminuição do fluxo. Essa diminuição do fluxo pode ser, por exemplo, devido a problemas valvares. Tem gente que tem problemas de incompetência valvar, de insuficiência venosa geneticamente determinado. Tanto é que a gente vê muita gente com varizes na mesma família, né? Muitas mulheres, principalmente, com varizes na mesma família. E o que acontece? Se a gente lembrar do funcionamento da bomba muscular que tem aqui na panturrilha, bomba entre aspas, né? A gente tem que lembrar, acho que eu já falei isso em alguns slides anteriores, se eu não falei, estou falando agora, que o fluxo de retorno, né, dos membros inferiores para o coração, ele é contra a gravidade. Então, precisa do bombeamento, da ajuda das bombas e das válvulas, né, venosas. Então, quando a gente passa muito tempo em pé, quando tem, por exemplo, também pessoas mais obesas, que têm essa pressão maior aqui, né? Isso vai dificultar o retorno venoso. E aí isso vai dilatar as veias. Com o tempo, isso faz com que se acumule mais sangue aí, e as veias fiquem mais dilatadas, trazendo aquele aspecto cianótico, ou vermelho azulado, ou vermelho mais escuro, ou roxo, tá bom? Então, essa hiperemia passiva, ela também pode ser chamada de congestão, porque ela é pelo acúmulo de sangue desoxigenado nas veias. Ela pode ser local, como no caso das varizes, e também pode ser sistêmico, como no caso da insuficiência cardíaca congestiva. Olha esse nome, insuficiência cardíaca congestiva. Porque o que acontece na insuficiência cardíaca congestiva? A gente tem um problema principalmente no ventrículo esquerdo, principalmente, e esse bombeamento aqui, ele não é suficiente para atender as necessidades do corpo. E como resultado disso, acontece o acúmulo de fluido nas pernas, nos pulmões e em outros tecidos do corpo, tá? Então, isso é uma congestão sistêmica. Vamos dar uma olhada nessas imagens para a gente associar essa característica, esse distúrbio hemodinâmico com o que a gente está acostumado a ver na vida, né? Nas famílias da gente, na prática clínica até.
que são as varizes, as veias varicosas. Então, essas veias, elas estão dilatadas porque a gente tem incompetência valvar, porque outra vez a pessoa teve uma trombose venosa profunda, que a gente vai falar sobre ela depois. Mas isso prejudica o funcionamento das válvulas, né? E faz com que se acumule sangue cada vez mais, tá certo? Então, associado a isso, algumas vezes também a pessoa pode ter rompimento desses capilares, desses pequenos vasos em deposição de hemosiderina. Por isso que tem pessoas que no estágio mais avançado já tem essa coloração enegrecida, né, nos membros inferiores. E pode até chegar a um estado assim como esse. Então, a pessoa que vê que tem tendência, que tem história familiar de veias varicosas, tem essa necessidade de procurar logo um tratamento, de procurar logo um acompanhamento com o angiologista. E outra coisa, quando a pessoa tem essa insuficiência venosa, tem esses rompimentos de capilares, deposição de hemosiderina, deixando essa coloração, tem também uma atrofia, uma perda, uma necrose de gordura subcutânea, deixando a pele bem fininha e propensa à ulceração, que é chamada de ulceração venosa, você já deve ter ouvido falar. Então, isso é caso de angiologista urgentemente, tá bom? Para fazer tratamentos preventivos e curativos. Então, isso são casos avançados do que foi gerado pela congestão. A gente vai começar agora a falar sobre outro distúrbio hemodinâmico, que é o edema. O edema a gente já está familiarizado com ele desde que a gente estava estudando processo inflamatório. E também é um dos que mais a gente vai se deparar na nossa prática clínica. Todo mundo aqui já passou por situações em que houve a formação de um edema no seu corpo. Vamos definir. O edema é, então, o acúmulo de líquidos no intestício, quando sai uma quantidade significativa de líquido dos vasos e esse líquido não retorna. Por variados motivos patológicos, esse líquido não retorna, acumulando-se nos tecidos periféricos ou então em cavidades do organismo. Quando isso acontece em cavidades, como na cavidade pericárdica, no espaço pleural, na cavidade abdominal, eles recebem nomes específicos, tá? É uma efusão. Então, se acontecer na cavidade torácica, na pleura, se a pleura estiver encharcada de líquido, a gente tem o nome derrame pleural. Na cavidade abdominal, ascite. Na cavidade pericárdica, derrame pericárdico, são exemplos de efusões. E esse líquido que sai dos vasos, ele pode ser um líquido do tipo transudato ou do tipo exudato. O tipo transudato é quando é um líquido com baixo conteúdo proteico. Isto indica que a permeabilidade vascular ela está preservada, que você não tem aumento de permeabilidade vascular. Então, há uma grande saída de líquido, mas não há uma grande saída de proteínas e células de dentro dos vasos. Já o exudato, que acontece muito no processo inflamatório, é um líquido que sai dos vasos, mas rico em proteínas. E neste caso, indica que há um aumento da permeabilidade vascular. Vamos olhar essa imagem para a gente fixar bem isso na nossa cabeça, esses dois conceitos. Olha só, aqui a gente tem uma pressão, uma hidrodinâmica vascular normal, a pressão hidrostática determinando a saída de líquido para o meio extravascular e a pressão coloide-osmótica, né, exercida pelas proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, determinando o retorno desse líquido. Quando nós temos aumento da permeabilidade vascular, como nos processos inflamatórios, principalmente, nós temos um alto conteúdo proteico saindo de dentro dos vasos, assim como células. Então, a gente tem um extravasamento de líquido e proteína. Essa proteína do meio extravascular vai reter água no meio extravascular. Tanto a gente tem duas coisas funcionando aqui. A gente tem a proteína que saiu do vaso extravasada
atraindo água no meio extravascular, e a gente tem também uma diminuição na quantidade de proteínas, diminuindo o efeito da pressão de reabsorção. Então, isso vai fazer com que haja o acúmulo de líquido no meio extravascular, um edema, e esse líquido é do tipo exudato. Perdão. Já quando a gente tem um transudato, geralmente devido a uma pressão hidrostática aumentada, que determina uma maior saída, um fluxo venoso diminuído ou obstruído, no caso de um trombo, no caso de uma insuficiência cardíaca congestiva, que a gente já viu, que tende a acumular sangue venoso nos leitos capilares, aumentando aqui essa pressão hidrostática, determinando uma maior saída de líquido. Então, nesses casos, por exemplo, a gente tem também aqui, se você observar, uma diminuição na quantidade de proteína, não é verdade? Mas isso aqui não é porque saiu proteína. Isso aqui é porque a gente pode estar diante de uma baixa ingestão de proteína, de aminoácidos, né? A gente pode estar diante de uma deficiência na síntese de albumina, uma deficiência hepática. A gente pode estar diante de uma doença renal em que há uma maior eliminação de proteína. Então, são outros motivos que não o aumento da permeabilidade, tá bom? Então, a gente tem uma saída de um líquido do tipo transudato. Então, o que provoca o edema? O que provoca esse acúmulo de líquido nos tecidos ou cavidades? A gente tem algumas etiologias do edema que a gente vai falar um pouco aqui, tá certo? Que são o aumento de pressão hidrostática, alterações na pressão oncótica, na pressão de reabsorção, mecanismos de retenção de sal e água no corpo, aumento da permeabilidade capilar, que a gente acabou de citar nos processos inflamatórios, por exemplo, e obstrução de drenagem linfática. Vamos se ater a cada um pouco mais detalhadamente. Vamos começar falando sobre o aumento de pressão hidrostática. Então, se a gente tem uma vasodilatação, por exemplo, isso vai determinar um aumento nessa força de filtração, nessa expulsão de líquido com mais vigor para o meio extravascular. Então, se a gente tem uma vasodilatação arteriolar, está chegando uma maior quantidade de sangue naquela região. Isso vai impulsionar uma maior saída de líquido. E se você tem também uma deficiência no refluxo venoso, a gente acabou de falar que a gente tem, por exemplo, um trombo, uma insuficiência cardíaca congestiva, defeitos valvares, coisas que aumentam a lentidão, coisas que aumentam a lentidão desse refluxo venoso. Isso provoca aqui uma congestão. Provocando aqui uma congestão, a gente determina uma maior pressão hidrostática e uma maior saída de líquido dos vasos. Então, aumento da pressão hidrostática anula, em parte, os efeitos da pressão de reabsorção, determinando o acúmulo de líquido aqui nos tecidos. Outra importante causa do edema é, então, a alteração na pressão oncótica. A gente pode olhar aqui dentro desse vaso. Vocês percebem que tem uma menor quantidade de albumina? Lembra que a albumina ela é responsável por mais de 50% do volume plasmático? A albumina, então, se ela está em menor quantidade, seja porque a pessoa está com deficiência de ingestão, né? A dieta dela não é uma dieta bem proteica, seja porque ela tem uma deficiência de absorção ou de síntese de albumina, uma síntese hepática, né, de albumina, ou porque está excretando uma grande quantidade de proteína, um problema renal, né, de excreção, como na síndrome nefrótica. Então, há uma diminuição, né, por variados motivos, da albumina no sangue. Essa diminuição vai, então, alterar a pressão oncótica ou pressão coloide osmótica ou pressão de reabsorção que a gente viu em alguns slides anteriores. Então, você tem uma saída, pressão hidrostática a nível de arteríola determina a saída de líquido, só que esse líquido não tem pressão de reabsorção para voltar e ele se acumula nos tecidos. Tá? Então, alterações na pressão oncótica relacionadas com a deficiência
na quantidade de proteínas no sangue, seja resultante da falta de ingestão adequada, da deficiência de absorção ou do aumento de excreção proteica, seja lá o que estiver causando, tem que ser investigado. A deficiência, né, a diminuição da proteína no sangue, isso vai diminuir a pressão oncótica intravascular. Isso vai anular os efeitos da pressão de reabsorção, determinando um acúmulo de líquido no meio extravascular. Aqui nessas imagens, a gente vai ver esses garotinhos e eles têm uma condição clínica chamada de edema da fome, ou mal de Kwashiorkor. Gente, toda vez que eu assisto um vídeo sobre o mal de Kwashiorkor, eu vejo uma pronúncia diferente, tá? Então, vocês assistem uns videozinhos e decidem depois qual é a pronúncia que vocês vão ficar utilizando. Mas essa condição clínica é chamada de edema da fome porque é uma desnutrição proteica. Há uma deficiência na ingestão de proteína. Um menino, por exemplo, em lugares mais pobres, né? O menino precisa ser desmamado mais cedo, antes dos 8 meses, antes de 1 ano, porque a mãezinha às vezes já está grávida do segundo, de outro filho, né? E aí aquela fonte principal de proteína, que era o leite materno, ele não vai ter. E ele fica ali à base dos farináceos, das farinhas, né? Dos carboidratos. E aí vai determinar uma diminuição na concentração plasmática de proteína e um acúmulo de líquido nos tecidos. Às vezes chega até a ser uma anasarca, que é um edema generalizado aqui, como esse garotinho. Olha, já tem essa distensão abdominal, a pele dele você está vendo que está bem brilhosa. Olha esse outro garotinho aqui, olha, que ele já tem essa faces de lua, esse edema periorbitário bem característico do edema da fome e também uma pele de coloração brilhosa e o abdômen já começando a distender. Isso é o mal de Kwashiorkor, tá certo? É o edema da fome. Ele não tem um aporte proteico na sua alimentação adequado. Outra situação que determina a diminuição de pressão oncótica é quando se tem uma doença hepática grave, por exemplo, uma cirrose em estado avançado. Isso vai prejudicar a síntese de albumina, a síntese hepática de albumina. Lembrando que a gente come na nossa dieta proteína e então aquilo tudo vai ser digerido em aminoácidos, vai ser absorvido e vai ser então utilizado pelas nossas células para a síntese das nossas proteínas. E a albumina é sintetizada no fígado. Então, se você tem uma diminuição da atividade produtiva do fígado, dos hepatócitos, você pode ter uma diminuição, você terá uma diminuição da produção de albumina. Outra característica clínica que determina a diminuição da pressão oncótica é quando há uma excreção aumentada de albumina a nível renal, que é a síndrome nefrótica. Quando há um aumento de permeabilidade anormal nos capilares glomerulares e aí a perda de albumina na urina. Isso vai prejudicar diretamente a pressão de reabsorção e determinar a presença de edema generalizado. Outra causa muito clara do edema é quando acontece retenção de sal e água. Aqui a gente precisa lembrar o seguinte: toda vez que a função renal está comprometida, seja devido a um distúrbio renal primário, aqui há uma gama de patologias para serem estudadas, como também outros problemas sistêmicos que têm repercussões renais, como a própria insuficiência cardíaca que a gente viu, ela aumenta a pressão hidrostática capilar, a insuficiência cardíaca diminui o refluxo venoso, isso vai gerar retenção de água e de sal, vai gerar retenção de sal e, consequentemente, aumento na retenção de água. Quando essas coisas acontecem, a gente vai ter um aumento de pressão hidrostática a nível arteriolar e diminuição de pressão coloide-osmótica. O aumento do volume sanguíneo vai fazer uma vasodilatação, vai fazer um aumento de pressão hidrostática, vai liberar muito líquido para o meio e quando a gente tem, então, a associação com outros fatores, como, por exemplo,
que a gente acabou de citar, desnutrição, diminuição da síntese hepática, a própria síntese nefrótica eliminando mais albumina, a gente vai ter também a pressão de reabsorção prejudicada. Esses fatores juntos vão gerar um edema generalizado. Então, quando a gente tá, voltando aqui à questão da retenção de sal e água, tá? Tanto insuficiência renal, como advinda de patologias próprias dos rins, como de outros distúrbios sistêmicos com repercussão renal, podem determinar o acúmulo de sódio e, consequentemente, de água e, consequentemente, edema. Então, isso aqui precisa de uma avaliação mais criteriosa. As causas do edema, nesse caso, precisam de uma avaliação mais criteriosa, precisam de avaliação de função renal, precisam de marcadores de função renal, né, sanguíneos, exames, para que seja determinada que essa é a causa daquele edema. Uma quarta causa de edema que a gente precisa citar, que a gente já falou, a gente vai estar aqui só relembrando, tá? É o aumento da permeabilidade capilar. Nos processos inflamatórios e alérgicos, tá? Agora eu quero citar o alérgico, porque no alérgico a gente tem uma grande quantidade de liberação de histamina dos mastócitos, e a histamina vai determinar vasodilatação e aumento de permeabilidade. Você deve lembrar disso. Então, aquela grande quantidade de histamina lançada, né, ali no espaço perivascular pelos mastócitos, que são células perivasculares, vai determinar o aumento da permeabilidade. E quando você tem um aumento da permeabilidade, você tem uma maior saída de líquido e de proteína, e até de célula, tá? Porque na inflamação o propósito não é esse, que saia célula para ir onde está o agente flogógeno, para ir nos defender. Então, a gente tem uma saída de uma grande quantidade de líquido, proteínas e células. E a gente tem, então, aqui a retenção de líquido nesse meio, tá bom? Então, em processos inflamatórios e alérgicos, há a formação e liberação de substâncias vasoativas, principalmente a histamina no início. A histamina vai determinar o aumento da permeabilidade capilar e isso permite a saída de água, eletrólitos e grande quantidade de proteínas e também de células. Essa saída de uma grande quantidade de proteínas e a retenção do líquido aqui no meio extravascular vai causar, então, a diminuição da quantidade de albumina intravascular e isso diminui a pressão oncótica intravascular, anulando os efeitos da pressão de reabsorção, gerando o acúmulo de líquido no meio extravascular, gerando o edema. E quando a gente fala de aumento da permeabilidade capilar, a gente lembra logo dos processos inflamatórios e dos processos alérgicos, né? Do angioedema. Existe um angioedema hereditário, que é bem raro, só que a maioria dos casos de angioedema, ele é principalmente alérgico, né? E algumas vezes secundário ao uso de algum medicamento. Então, a pessoa fica com edema periorbitário, edema labial, e o mais pavoroso é ter um edema de glote. Lembra dessa ocasião que o Danilo Gentili teve uma reação alérgica, não lembro o quê, e aí ele, né, ficou desesperado, gravou esses áudios, tirou as fotos, publicou, ficou com medo de morrer naquele dia, ele conta, né? Por quê? Porque se há o fechamento da glote, a pessoa fica sem respirar. Então, a pessoa pode morrer rapidamente, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nas alergias por causa disso, porque é uma grande saída de líquido dos vasos e uma formação de edema, principalmente na região de face, pescoço, e aí pode haver o fechamento da região de glote, a pessoa ficar sem respirar. Então, tem que ter uma intervenção imediata com anti-histamínico, com adrenalina, com outras coisas, tá? Então, é causa de edema também, esse aumento da permeabilidade. Uma quinta causa de edema que a gente vai citar aqui é o bloqueio linfático. Vocês lembram que a gente falou que a pressão hidrostática determina a saída e a pressão oncótica ou coloidosmótica determina a pressão de reabsorção, a volta do líquido para dentro dos vasos, cerca de 85%. Só que tem aqueles 15% que permanecem nos tecidos. E esses 15% que permanecem nos tecidos, eles são drenados por quem mesmo, pessoal? Pelos vasos linfáticos, né? Quando nós temos um bloqueio linfático, quando a gente tem, por exemplo, uma fibrose dos linfonodos, como é no caso da filariose, né, da elefantise, ou quando a gente tem a remoção cirúrgica
do, 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 dos linfonodos, como no caso de metástases tumorais. Precisa fazer, por exemplo, o esvaziamento do pescoço, da cadeia ganglionar do pescoço ou da axila. Vai determinar um acúmulo de líquido. Tá certo? Então, o bloqueio linfático causa o acúmulo de proteínas não drenadas no meio extravascular, e isso determina o acúmulo de líquido intersticial e edema. Aqui na elefantíase, que é a filariose, né? Você vê que essa pessoa tem um membro normal, né? E outro membro endemaciado. Um membro edemaciado, outro membro normal. Um membro edemaciado, outro membro normal. Então, essas pessoas tiveram unilateralmente o fibrosamento dos gânglios ignais. Então, você não tem a drenagem linfática dessa região, desse membro inteiro, determinando esse acúmulo de líquido. Isso é bem debilitante, né? Isso é uma situação clínica bem chata mesmo. Olha só também essa mulher. Essa mulher teve um câncer de mama, lado direito. Então, ela fez a cirurgia e ela fez também o esvaziamento axilar, ou esvaziamento da cadeia axilar. O que acontece? Ela poderia ter já metástases linfonodais, ou para evitar que a pessoa tenha, dependendo da extensão, mas geralmente só se tira toda a cadeia desse jeito quando a pessoa já tem metástase, sabe? E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar sem drenagem nesse membro superior. Você vê a diferença do outro lado? Então aqui está demasiado, e isso é crônico, não tem cura, é progressivo. Por isso que Deus fez quem? As pessoas, os fisioterapeutas, as pessoas que fazem drenagem linfática, que eles vão lá e ajudar essas pessoas a ter uma maior qualidade de vida aqui neste caso. E eu também queria citar aqui que a própria manipulação cirúrgica, a manipulação dos tecidos causa uma maior saída de líquido e um edema. Então, quando a gente tem um processo cirúrgico, a gente sempre vai ter um edema associado, tá bom? Lembra que o procedimento cirúrgico é em si um trauma, é em si causa necroses, né? Causa, então, processo inflamatório, causa saída de líquido dos vasos. E sempre num procedimento cirúrgico a gente vai ter um edema, tá bom? Eu queria trazer para vocês aqui essa imagem, que é do sinal de Cacifo. O que é isso? É um sinal clínico, avaliado por meio de uma pressão digital, você tá vendo? Sobre a pele, por pelo menos 5 segundos. Para quê? Para que seja evidenciado o edema. Quando a pessoa aperta, quando ela faz essa pressão digital, o líquido, então, ele tende a se espalhar pelos tecidos vizinhos. E quando a pessoa retira, né, cessa aquela pressão, aquele tecido demora a voltar ao normal. Então, se a depressão formada ela não se desfaz imediatamente depois da compressão, então aquele edema, aquele edema mole, né, positivo, isso é o sinal de Cacifo positivo, tá bom? Eu queria trazer também essa outra imagem de uma anasarca. A anasarca é um sintoma caracterizado por um edema distribuído por todo o corpo, devido ao acúmulo de fluido generalizado, sistêmico, no espaço extravascular, né? Geralmente, isso aqui é devido à síndrome nefrótica, falência renal. Na verdade, a síndrome nefrótica como a gente acabou de falar nos slides anteriores, é o aumento da excreção de albumina. Mas também qualquer insuficiência renal, falência renal, aconteceu muito isso, por exemplo, no Covid, né? Um dos efeitos tardios da ação do vírus, do processo inflamatório crônico, era a falência renal, e muitas pessoas, até mesmo na hemodiálise contínua, não resistiram, o rim parou, não funcionava nada, e associado a várias outras problemas, né, advindos da intoxicação por oxigênio, né, por infecções associadas à ventilação mecânica, foram a óbito. Então, assim, a falência renal está extremamente ligada
a anasarca, esse edema generalizado, olha aqui esse edema periorbitário, olha esse abdômen distendido. E também insuficiência cardíaca congestiva que a gente viu. Em graus bem avançados, elas determinam um edema generalizado, tá bom? E esse edema generalizado é chamado de anasarca. Ok, crianças? Agora a gente vai dar uma paradinha. É o tempo de você se levantar, tomar uma água e depois clicar aí na nossa próxima aula para a gente dar continuidade ao assunto de distúrbios hemodinâmicos, tá bom? Até lá!